Tenho 78 anos e durante a maior parte da minha vida fui um mentiroso. Não o tipo de mentiroso que engana os outros, não. Fui o tipo de mentiroso que se engana a si mesmo. E essa é a pior espécie de mentira que existe. Porque quando mentimos aos outros, eles podem descobrir a verdade. Mas quando mentimos a nós próprios, a verdade morre connosco. Chamo-me António Manuel Ferreira dos Santos. Nasci numa pequena aldeia perto de Viseu, naquele Portugal antigo, onde as manhãs cheiravam a pão quente e as tardes sabiam a vinho tinto bebido à sombra das videiras. E durante 78 anos, vivi a acreditar numa mentira que quase me destruiu. Você está a ouvir-me agora e talvez pense: o que pode este velho ter para me ensinar? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Os cemitérios estão cheios de pessoas que pensavam exatamente assim. Cheios de homens e mulheres que adiaram a vida, que guardaram o amor para amanhã, que deixaram os abraços para depois. E o depois? O depois nunca chegou. Trabalhei 43 anos numa fábrica têxtil em Covilhã. 43 anos a entrar às 7 da manhã e a sair às 7 da noite. 43 anos a dizer à minha Teresa: amanhã vamos passear juntos. Amanhã levo-te a ver o mar. Amanhã sentamo-nos os dois no banco do jardim e vemos o pôr do sol. Amanhã. O amanhã é a palavra mais perigosa da língua portuguesa. Mais perigosa que qualquer palavrão. Mais destruidora que qualquer insulto. Porque o amanhã é o cemitério onde enterramos os nossos sonhos. Há 3 anos, acordei no Hospital de São João, no Porto, com tubos a sair de todo o lado e a minha Teresa a chorar ao meu lado. O médico, um homem jovem, com olhos cansados de quem já viu demasiada morte, disse-me com aquela frieza necessária da medicina: Senhor António, teve um infarto agudo do miocárdio. Mais 5 minutos e não estávamos a ter esta conversa. 5 minutos. Toda a minha vida, reduzida a 5 minutos. Todos os amanhãs que prometi, todos os passeios adiados, todos os abraços guardados para depois. Tudo isso quase morreu comigo naquela maca de hospital. E foi ali, deitado naquela cama branca que cheirava a desinfectante e a medo. Foi ali que percebi a grande mentira que tinha contado a mim mesmo durante toda a vida. A mentira era simples. Tão simples que parecia verdade. A mentira era: eu tenho tempo. 3 palavras. 3 palavras que destruíram mais vidas do que qualquer guerra. 3 palavras que roubaram mais momentos do que qualquer ladrão. Eu tenho tempo. A maior mentira que alguma vez contei. Você que me está a ouvir agora, você também acredita nessa mentira? Você também adormece à noite a pensar: amanhã ligo aos meus pais. Amanhã brinco com os meus filhos. Amanhã digo àquela pessoa que a amo. Amanhã. Deixe-me contar-lhe uma coisa que aprendi da pior maneira possível. O tempo. O tempo não é um rio que corre devagar até ao mar. O tempo é um ladrão silencioso que nos rouba os dias enquanto dormimos. E quando acordamos, quando finalmente acordamos, já ele levou tudo o que tínhamos de mais precioso. Durante anos eu via os meus netos a crescer através de fotografias. Fotografias que a minha filha Margarida me enviava de Luxemburgo, onde foi viver com o marido em busca de uma vida melhor. O Rodrigo e a Beatriz, os meus netinhos. Conheci-os através de ecrãs e de videochamadas com a ligação sempre a falhar. E eu pensava: tenho tempo. Um dia vou lá visitá-los. Um dia eles vêm cá passar as férias. Um dia... O Rodrigo tem agora 17 anos. 17 anos. E eu só o abracei 4 vezes na vida. 4 abraços em 17 anos. Você consegue imaginar isto? Você consegue sentir o peso desta saudade que me aperta o peito todas as noites? A saudade. Vocês que não são portugueses, talvez, não compreendam esta palavra. A saudade é mais do que nostalgia. A saudade é uma dor que mora no coração. É a presença de uma ausência. É sentir falta de algo
que talvez nunca tenhamos tido por completo. E eu tenho uma saudade tão grande dos meus netos que às vezes parece que o peito vai rebentar. Este é o meu primeiro arrependimento. O arrependimento número 1. Deixei a imigração roubar-me os meus netos. Eu sei que a minha Margarida teve de partir. Este Portugal nosso, tão bonito e tão pobre. Este Portugal que amamos, mas que tantas vezes nos empurra para longe. Eu compreendo que ela teve de ir, mas eu podia ter ido visitá-la mais vezes. Podia ter guardado dinheiro em vez de o gastar em coisas que hoje nem sei onde estão. Podia ter apanhado aquele avião para o Luxemburgo em vez de dizer para o ano. Para o ano vou lá. Sabe quantas vezes disse para o ano? 12 vezes. 12 anos a dizer para o ano. E agora? Agora o Rodrigo é quase um homem. A Beatriz é uma adolescente. E eu sou um estranho com quem falam por obrigação no Natal e na Páscoa. Se você tem família longe, se você tem filhos ou netos que a vida espalhou por esse mundo fora, não espere. Não guarde o dinheiro da viagem para uma emergência. A emergência é agora. A emergência é cada dia que passa sem os abraçar. Estou a perceber o que lhe estou a dizer? Está-me a sentir o peso destas palavras? O meu segundo arrependimento, o arrependimento número 2, é ter deixado o trabalho roubar-me o meu casamento. A minha Teresa é uma santa. Só uma santa conseguiria ter ficado casada comigo durante 52 anos. 52 anos a esperar por mim, a esperar que eu chegasse a casa, a esperar que eu tivesse tempo para ela, a esperar que eu finalmente a visse, verdadeiramente a visse. Eu lembro-me, e esta memória dói-me mais do que qualquer dor física. Eu lembro-me de chegar a casa depois de um dia de trabalho, na fábrica, e a Teresa estava sentada à mesa com o jantar pronto. Caldo verde a fumegar, umas postas de bacalhau com batata a murro, tudo feito com aquele amor que ela punha em cada refeição. E ela olhava para mim com aqueles olhos castanhos que me conquistaram quando éramos miúdos em Viseu e perguntava: como foi o teu dia? E você sabe o que eu respondia? Você sabe o que eu, estúpido, ignorante e cego que era, respondia? Respondia cansativo e ligava à televisão. Ligava à televisão, o maior inimigo dos casamentos portugueses. Aquela caixa maldita que nos rouba as conversas, que nos rouba os olhares, que nos rouba a intimidade de simplesmente estar com outra pessoa. Quantas noites eu perdi assim? Quantas noites sentado a ver telenovelas brasileiras, enquanto a mulher da minha vida estava ali ao meu lado, a precisar apenas de uma palavra, de um olhar, de um toque na mão. Milhares de noites, milhares de oportunidades desperdiçadas. E sabe o que mais me dói? O que mais me dói é que a Teresa nunca se queixou, nunca levantou a voz, nunca me acusou de nada. Ela simplesmente esperou. Esperou com aquela paciência que só as mulheres portuguesas da sua geração tinham. Aquela paciência que nós, homens, confundíamos com conformismo. Mas não era conformismo, era amor. Um amor tão grande que preferia sofrer em silêncio do que criar conflito. Eu não merecia aquela mulher. Eu não a merecia há 52 anos e não a mereço hoje. Mas graças a Deus, graças a Nossa Senhora de Fátima, a quem a minha mãe me ensinou a rezar, graças a esse Deus misericordioso, ela ainda está comigo. E agora eu olho para ela, verdadeiramente olho. Pergunto-lhe como foi o dia dela. Desligo a televisão e ouço o que ela tem para me dizer. Seguro-lhe a mão enquanto vemos o sol descer sobre o Douro. 3 anos depois do infarte, e eu finalmente aprendi a ver a mulher com quem casei. Se você está casado, se você tem alguém que espera por si em casa, desligue o telefone, desligue a televisão, desligue tudo e olhe para essa pessoa, olhe verdadeiramente. Porque um dia essa pessoa não vai estar lá e você vai dar tudo o que tem, por mais 1 minuto a olhar para ela, antes de continuar. Eu sei que isto é difícil de ouvir, eu sei que estas palavras pesam, mas antes de continuar, peço-lhe uma coisa.
Se o que eu estou a dizer está a fazer sentido para si, se estas palavras estão a tocar alguma coisa dentro do seu peito, subscreva este canal, carrega naquele botão, não por mim que eu já não preciso de nada, mas por si, para se lembrar, para voltar a ouvir quando se esquecer, para partilhar com alguém que precisa. E deixe um comentário a dizer-me o que é que você tem adiado, o que é que você guarda para amanhã. O meu terceiro arrependimento, o arrependimento número 3, é ter deixado o orgulho roubar-me o meu pai. O meu pai chamava-se Manuel Augusto Ferreira dos Santos. Era um homem duro, como eram os homens daquele tempo. Trabalhava na agricultura, nas terras lá de Viseu, de sol a sol, mãos calosas, rosto queimado, poucas palavras. Nunca me disse que me amava, nunca me abraçou, nunca me disse que tinha orgulho em mim. E eu cresci com raiva dele. Raiva por ele não ser o pai carinhoso que eu via nos filmes. Raiva por ele não me ter dado o afeto que eu precisava. Raiva que durou décadas. Quando saí de Viseu para ir trabalhar para a Covilhã, jurei que ia ser diferente, que ia ser o pai que ele nunca foi. E durante uns anos fui. Mas depois o trabalho começou a consumir-me. As preocupações com dinheiro, as pressões da vida, e sem dar por isso, tornei-me nele, tornei-me no meu pai, ausente, distante, duro. O meu pai morreu em 1997. Cancro no pulmão, cigarros sem filtro fumados durante 60 anos. Eu fui vê-lo ao hospital em Viseu e ele estava lá, magro como um pardal, a pele amarelada, os olhos fundos. E você sabe o que eu fiz? Você sabe o que eu fiz naquela que seria a última vez que o vi vivo? Fiquei meia hora. Meia hora. Disse-lhe que tinha de voltar para a Covilhã, porque tinha trabalho no dia seguinte. Trabalho. Eu escolhi o trabalho em vez das últimas horas do meu pai. Ele morreu 3 dias depois, sozinho, de madrugada. Quando a enfermeira foi ver dele, já ele tinha partido. E eu nunca lhe disse que o amava. Nunca lhe disse que o perdoava. Nunca lhe disse que compreendia que ele fez o melhor que sabia. Nunca lhe disse nada. Carrega este peso há 26 anos. 26 anos com este arrependimento a corroer-me por dentro como ferrugem em ferro velho. E não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Mas você que me está a ouvir, você ainda tem tempo. Se os seus pais ainda estão vivos, ligue-lhes, hoje, agora. Diga-lhes o que precisa de dizer. Peça perdão pelo que precisa de pedir. Perdoe o que precisa de perdoar. Porque quando eles partirem, e eles vão partir como todos nós vamos partir, quando eles partirem, as palavras não ditas vão pesar mais do que chumbo no seu peito. O meu quarto arrependimento, o arrependimento número 4, é ter deixado o medo roubar-me os meus sonhos. Quando era novo, eu queria ser pescador. Parece estranho, não é? Um rapaz de Viseu, lá do interior, a sonhar com o mar. Mas eu lembro-me da primeira vez que vi o oceano. Tinha 12 anos e o meu tio Joaquim levou-me à Figueira da Foz. E quando eu vi aquela imensidão azul, quando senti o cheiro do sal, quando ouvi o rugir das ondas, alguma coisa dentro de mim acordou. Eu queria navegar, queria sentir o balanço do barco debaixo dos pés. Queria enfrentar tempestades e ver nascer o sol no meio do mar. Queria ser como aqueles homens de Nazaré que eu via nas fotografias, enfrentando ondas gigantes com coragem e determinação. Mas o meu pai disse, pescador, para morrer afogado como o teu avô? Vai, mas é trabalhar numa fábrica que ao menos tens um ordenado certo ao fim do mês. E eu obedeci como se obedecia aos pais naquele tempo. Engoli o sonho, engoli o mar e fui para a fábrica. 43 anos a tecer panos, 43 anos a olhar pela janela da fábrica e a imaginar o que seria estar num barco em vez de estar ali. Não me interpretem mal. O trabalho honesto é dignificante. Ganhei o meu pão, sustentei a minha família, nunca devi nada a ninguém.
Mas o sonho nunca morreu. Ficou ali, num canto do meu peito, a doer baixinho durante 43 anos. Depois do infarto, sabe o que fiz? Matriculei-me num curso de vela, aos 75 anos. O instrutor olhou para mim como se eu fosse maluco. Mas eu disse: você sabe quantos anos eu esperei por isto? Você sabe quanto tempo eu adiei este momento? E agora vou todas as semanas ao Douro. Tenho um pequeno veleiro, nada de especial, mas é meu. E quando o vento enche a vela e o barco ganha velocidade, quando fecho os olhos e sinto o sol na cara e o cheiro do rio, eu sou aquele miúdo de 12 anos na Figueira da Foz outra vez. E choro. Choro de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Alegria por finalmente ter encontrado o meu sonho. Tristeza por ter demorado 75 anos a encontrá-lo. Você tem um sonho? Você tem alguma coisa que guarda no peito há anos, décadas, à espera do momento certo? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. O momento certo é agora. O momento certo é hoje. O momento certo é este segundo em que você me está a ouvir. Não faça como eu. Não espere por um infarto para acordar. Não espere pela morte para começar a viver. O meu quinto e último arrependimento, o arrependimento número 5, é não ter estado presente nos domingos de família. Vocês lembram-se dos domingos de antigamente? Aqueles domingos em que a família toda se juntava? A avó na cozinha desde as 6 da manhã a preparar o cozido à portuguesa. O avô sentado à cabeceira da mesa com o seu copo de vinho tinto. Os tios, os primos, as crianças a correr pelo quintal. O cheiro da comida a espalhar-se pela casa. O som das conversas, das gargalhadas, das discussões sobre futebol. Eu tinha isso. A minha família tinha isso. Todos os domingos na casa dos meus pais em Viseu. Todos os domingos durante anos e anos. E eu fui deixando de ir. Primeiro foi uma vez por mês que não podia. Depois foi uma vez por semana. Depois eram meses sem aparecer. Sempre com desculpas, trabalho, cansaço, problemas com o carro. Desculpas. E você sabe o que aconteceu? Os meus pais morreram. Os meus tios morreram. Os meus primos espalharam-se pelo mundo. E aqueles domingos preciosos que eu desperdicei, desapareceram para sempre. Hoje em dia já não há domingos assim. Os jovens estão nos telefones. As famílias estão separadas. As tradições estão a morrer. E eu olho para trás e penso, eu tive aquilo, aquela riqueza, aquela bênção, e deixei-a escapar. Se você ainda tem família que se junta, se você ainda tem pais ou avós vivos, se você ainda tem domingos de cozido e de conversa, vá a cada domingo. Vá mesmo quando está cansado, vá mesmo quando não lhe apetece. Vá porque um dia a mesa vai estar vazia. E você vai dar tudo para ouvir a voz da sua avó mais uma vez. Estamos quase a terminar. E eu sei que vos pedi muito tempo. Sei que vos pedi para ouvirem um velho a falar das suas mágoas. Mas antes de me despedir, deixem-me pedir-vos mais uma coisa. Se este vídeo vos tocou, se alguma destas palavras fez sentido, partilhem-no. Partilhem com o vosso pai, com a vossa mãe, com o vosso marido ou a vossa mulher, com aquele amigo que anda a adiar a vida. Partilhem porque estas palavras podem salvar alguém, não de um infarto como o meu, mas de algo pior, de chegar ao fim da vida e perceber que não viveu. Deixem-me contar-vos como passo os meus dias agora. De manhã, acordo cedo, não porque tenha de ir trabalhar, mas porque quero ver o nascer do sol. Sento-me na varanda com a minha Teresa e vemos a luz aparecer devagar sobre o rio. E bebemos café e conversamos, às vezes sobre coisas importantes, às vezes sobre nada, mas conversamos. Depois ligo à minha Margarida no Luxemburgo, todos os dias, nem que seja 5 minutos. Pergunto-lhe pelo Rodrigo e pela Beatriz, pergunto-lhe como está o tempo, pergunto-lhe se é feliz e no fim digo-lhe sempre: eu amo-te, filha. Palavras que devia ter dito milhares de vezes e não disse. Às quartas-feiras vou ao veleiro, mesmo no inverno, mesmo quando chove, porque cada vez que içamos aquela vela,
Cada vez que o barco ganha vida com o vento, eu recupero um bocadinho do menino que fui. Aos domingos faço eu o almoço. Sim, eu, um homem da minha geração que nunca tinha entrado numa cozinha. Faço cozido, faço bacalhau à Brás, faço arroz de pato e convido quem puder vir. Vizinhos, amigos, quem aparecer. Porque aprendi que a família não é só sangue. A família é quem se senta à nossa mesa. E à noite rezo. Rezo como a minha mãe me ensinou. Não peço nada para mim, só agradeço. Agradeço por mais um dia, por mais uma manhã com a Teresa, por mais uma conversa com os netos, por mais uma oportunidade de fazer diferente. Você sabe qual é a maior ironia da vida? A maior ironia é que quando somos novos, temos energia, mas não temos sabedoria. E quando somos velhos, temos sabedoria, mas já não temos energia. Eu gostava de ter aos 20 anos o que sei hoje. Gostava de poder voltar atrás e fazer tudo diferente. Abraçar mais, trabalhar menos, dizer eu amo-te todos os dias, nunca adiar um passeio com a minha mulher, nunca perder um domingo de família, nunca deixar o medo roubar-me os sonhos. Mas não posso voltar atrás. Nenhum de nós pode. O tempo só anda para a frente e cada segundo que passa, passa para sempre. Por isso eu estou aqui. Por isso eu gravei este vídeo. Por isso eu expus as minhas vergonhas e os meus arrependimentos. Não para que tenham pena de mim, não para que me julguem, mas para que vocês que ainda têm tempo, vocês que ainda podem fazer diferente, vocês acordem. Acordem antes do infarte. Acordem antes do funeral. Acordem antes de ser tarde demais. O amor que não demonstram hoje vai doer amanhã. O abraço que não dão hoje vai fazer falta amanhã. A palavra que não dizem hoje vai pesar amanhã. O sonho que não perseguem hoje vai morrer amanhã. E quando amanhã chegar, e amanhã chega sempre, vocês vão olhar para trás e perguntar: por quê? Por que é que eu esperei? Por que é que eu adiei? Por que é que eu não vivi? Não deixem isso acontecer, por favor. Por tudo o que é sagrado, por amor de Deus e de Nossa Senhora. Não deixem isso acontecer. Vivam agora. Amem agora. Abracem agora. Perdoem agora. Sonhem agora. Porque o dia da manhã é hoje. Eu sou o António, tenho 78 anos e esta é a verdade que eu gostava de ter aprendido há 50 anos. Obrigado por me terem ouvido. Obrigado por me terem dado o vosso tempo. Não o desperdicem. É a única coisa que nunca vamos recuperar. Que Deus vos abençoe, que vos dê saúde e que vos dê sabedoria para viver antes de morrer. O dia de amanhã é hoje.